Bora, meus amigos. Cara, eu tô com uma pessoa aqui que vai trazer conteúdo hoje que vale a pena assistir até o final, viu? Já faz tempo que eu tô tentando marcar aí, a agenda dela é cheia, porque você sabe, né? Ela desenvolve muitas pessoas aqui, gestores, líderes, soft skills. Essa palavrinha aí, você já ouviu falar? Vamos saber aqui com Catarina Alcântara que ela vai agregar muito pro nosso canal. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente hoje, viu, Catarina? Eu que agradeço o convite, é um prazer grande estar aqui com vocês. Catarina, como é que é isso? O que, que você faz aí? Esse negócio de soft skills aí, essas palavrinhas que tem hoje aí do inglês, as pessoas ficam até assim, o que, que é isso? Quem é mais de dentro, que participa de treinamentos, busca conhecimento, já é normal. Mas para Isso. quem não busca, acha até algo estranho. Será que é isso aí? Deve ser até caro, só por ser em termo inglês. Como é que é isso? Explica pra gente. Vamos então começar explicando. Na verdade, soft skill não é um termo novo, né? Mas ele entrou muito em evidência de uns tempos para cá, quando a gente fala de competências para o mercado, quais são as competências requeridas para o mercado em qualquer área de atuação. A gente está falando de competências comportamentais. Para entender sobre soft skills, é importante que a gente entenda sobre hard skills. Porque hard skills são competências técnicas. Para as competências técnicas, nós culturalmente fomos muito estimulados e incentivados. Né? Então, as competências técnicas são aquelas que estão relacionadas à nossa formação. E uma coisa que deixa as competências técnicas mais em evidência é o fato de que elas podem ser certificadas. Então, eu sou graduada em administração, eu tenho um título de administradora, tenho títulos de pós-graduação, depois títulos de mestrado, títulos e títulos. E as hard skills, elas sempre foram muito valorizadas por essa questão de quantificação e eu poder apresentar no meu currículo, por exemplo, ou mesmo que eu não vá, até sendo empreendedor mesmo, isso me posiciona melhor porque eu tenho algumas credenciais. Em contrapartida, eu não tenho como quantificar soft skills, que Sim, são as habilidades comportamentais. Como é que eu vou dizer que eu tenho níveis interessantes de inteligência emocional? Né? não tem como. Então, não tenho como. Então, a gente tem, dentro das soft skills, uma leva grande, né? As mais conhecidas, digamos assim, que se reconhece facilmente. Inteligência emocional, a própria comunicação, ao contrário do que algumas pessoas pensam, comunicação é uma soft skill e uma Sim. das mais requeridas e desejadas pelo mercado. Mas a gente tem também resiliência, adaptabilidade, a própria coragem, as pessoas não sabem, mas é uma competência comportamental, uma soft skill. Tem como desenvolver? Sim, sim. Essa é a grande interrogação, né? Sim, e por isso que elas são competências, né? Qual é o composto de uma competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu tenho conhecimento específico para isso, eu preciso colocar esse conhecimento em prática, que é a habilidade, e eu preciso ter atitude, é querer desenvolver esta habilidade. Então, esse tripé vai formar qualquer competência, técnica ou comportamental. A grande questão das soft skills hoje é que, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial ele faz uma pesquisa a cada 2 anos, a cada 3 anos, ele lança as 10 ou as 15 competências mais, digamos assim, requeridas para o mercado. Isso é um indicador interessante de qual é o direcionamento que o mercado está indo. Antes da pandemia eram 10 competências, e Sim. aí, quando vem da pandemia, a última pesquisa que eles lançaram tem 15 competências. Destas 15, 5 são relacionadas a questões da área de tecnologia. E aí se explica o acréscimo de 5 competências. Até então, a gente não via entre as 10 coisas relacionadas à programação, à inteligência artificial, mas aí a pandemia trouxe muita evidência de que, por mais que você não vá ser alguém que vai manusear aquilo, você tem que ter mínimo conhecimento das questões relacionadas à tecnologia. Mas as outras 10, elas são 8, 9 soft skills. Caramba. Entendeu? E anteriormente eram 10, eram 8 soft skills. Incrível, né? Então não dá para negligenciar isso. Qual é o desafio? Nem a minha formação, nem a sua nos prepara para soft skills. Nenhuma. Né? E aí vem aquele clichê: você é Verdade. contratado por hard skills e demitido por soft skills. Sempre. Contratado pelo currículo e demitido por Poucas empresas competências. fazem o contrário, né? Pouquíssimas. Poucas, poucas. Pouquíssimas. Como é que é esse trabalho? Eu ainda quero entender a Catarina, como é que chegou hoje nesse sucesso dos seus treinamentos, mas hoje como é que tá os líderes que você atende? Hoje é Natal, já tá, já daqui a pouco tá em outras cidades, que é um conhecimento que precisa difundir mesmo e desenvolver essas pessoas, né? Que Sem são dúvida. líderes, é a partir do líder que a empresa, né, é reflexo do líder. Então a Isso. pessoa melhor para começar a desenvolver é o líder, né? E a liderança é uma soft skill. Né? Ou seja, a liderança é uma soft skill, é uma competência comportamental. Tanto que quando a gente fala de negócio, gestão são processos, liderança são pessoas. Isso. Né? Não existe liderança sem processo, porque a liderança ela, Anda é junto, andar né? junto. Você vai sustentar uma liderança pelo processo, porque o processo ajuda.
Empresas organizadas e estruturadas com processo faz com que o líder seja justo, não que ele seja bom. Né? O processo ajuda isso. Então, o processo é seguir o processo. Em contrapartida, a gente vê empresas investindo altos vultos em tecnologia, em infraestrutura, só que quem vai executar aquilo Executar, são né? as pessoas. E aí é onde entra o papel forte da liderança, que é uma soft skill poderosa, mas ela não vem sozinha. Então, para eu ser um bom líder, eu tenho que ser um excelente comunicador. Eu preciso ter níveis altíssimos de inteligência emocional. Hoje, os estudos sobre inteligência emocional e liderança são coisas que você fica impressionado, né? Porque a inteligência emocional é um circuito aberto, um líder que tem baixos níveis de inteligência emocional é meio que contagia a equipe inteira. E isso daí não é intencional, não vai acontecer. Se você tem baixos níveis de inteligência emocional, sua equipe vai ter baixos níveis de inteligência emocional. Consequentemente, os resultados vão estar comprometidos. Caramba. Então, e um líder precisa ter essas soft skills todas. Eu desenvolvo muitos processos de desenvolvimento de líderes, tanto corporativamente falando, né? Tem alguns PDLs que a gente chama. Hoje eu faço parceria com a Escola de Líderes, que é PDL Brasil, que foi um mentorado meu, e aí lá eu ministro 2 módulos. Dentro da própria Darwin eu também ministro alguns treinamentos, mas eu tenho feito isso também de forma muito corporativa, não só em Natal. Inclusive, voltei agora do Rio e vou voltar para lá de novo para fazer alguns treinamentos na área comportamental. Como é que você chegou nesse negócio, né? Vamos entender, né? É. Como é que você chegou nesse processo todo? Lá atrás, logo no início, você já começou? Não, você estava em outra área. Como Eu é que você estava em outra fez? área, mas começou lá. É, Veja bem. conta lá, a Catarina É, de alguns anos atrás. começou lá, né? Assim que eu terminei o curso de administração, eu tinha 20 anos, e aí eu tive uma grande oportunidade, que foi um líder visionário, olhou para mim e disse: Eu vou apostar em você. E ele me deu um cargo de gestão numa instituição de ensino superior. E as academias, a gente chama assim, né? As instituições de ensino superior, eles têm uma característica muito interessante, porque as pessoas que têm lá, elas têm um nível de conhecimento altíssimo, então elas também têm muita resistência ao novo e aos novos. Então, eu me deparei com uma empresa que estava crescendo de forma muito veloz, uma empresa familiar, que tinha na gestão os grandes ícones da educação do nosso estado, os grandes ícones mesmo, secretários de educação do estado, secretários de educação do município, pessoas que tinham sido delegadas no MEC. Então, assim, altíssimo nível. Foi uma grande oportunidade. Em contrapartida, ao entrar para ser convidada para exercer o cargo de secretária-geral de controle acadêmico, era um cargo par, eu sofri muita resistência. Dos meus pares, em termos das gestoras, porque elas não acreditavam, e nem eu também, para ser honesta, né, que ia dar muito certo. E a minha equipe, ela criou muita resistência, porque eu entrei meio que de paraquedas, e eu disse, porque essa menina, e era literalmente isso, que nada sabe, vai gerenciar a gente. E eu também tinha esse propósito. Só que eu tinha um líder que era da última empresa que eu tinha trabalhado, e quando eu quis rejeitar esse convite para assumir esse desafio, eu conversei com ele e ele me disse uma coisa que eu conto muito nas minhas mentorias, que foi um divisor de águas. Ele olhou para mim e disse assim: Catarina, se você aos 20 anos, alguém olhou para você, acreditou no seu potencial, tá lhe dando uma oportunidade, você vai desistir sem tentar. A palavra foi essa. Você acha que você vai chegar onde? Pronto, daquele Pesado, dia hein? pesadíssimo, mas aquilo assim, poxa, realmente, eu não posso desistir sem tentar. E aí eu aceitei o desafio. Desde esse dia em diante, eu nunca desisti sem tentar. Eu sempre aceitei o desafio profissional e depois eu me virava para entregar. Então, eu comecei lá e aí eu entendi que não era o que eu tinha aprendido na universidade que ia fazer com que eu desenvolvesse meu trabalho, que eu fizesse valer a credibilidade que aquela pessoa tinha me dado, mesmo me conhecendo pouco, e também me fazer abraçar uma oportunidade, inclusive no momento da minha vida que era muito importante. Então, foi o que eu fiz. Eu fui para casa e comecei a estudar inteligência emocional, quando ninguém falava sobre isso. Então, meu livro de inteligência emocional, um trabalho que eu brinco muito, tá lá, páginas amarelas, eu li há mais de 20 anos. A inteligência emocional tá ali próximo de conhecimento de autoajuda ou é muito distante? Veja bem. Eu perguntei se tá com um olhar curioso. Eu Pronto. li durante muito tempo livros de autoajuda. Sim. Inclusive, quando eu estava lá comprando um livro aqui em Natal, na leitura, aqui de Natal, uma pessoa muito conhecida, relevante, me encontrou e falou: Caramba, Alberto, você tá olhando aí autoajuda? Ah, eu gosto aqui de desenvolvimento e tudo. Gosto mesmo. Leio muitos livros desse segmento. Ele é incrível. Muita gente lê, mas não admite. Aí eu, puxa, mas por que não admite? É tão bacana a gente tá buscando esse conhecimento de desenvolvimento. E aí eu percebi realmente perguntando para amigos que as pessoas não gostam de admitir que leem livros autoajuda. Então É, eu fiz esse viés aqui de é, curioso. na verdade, o que é autoajuda?
É o desenvolvimento da gente, né? Pois é, hoje Autodesenvolvimento, mudou, é o buscar. autodesenvolvimento. Eu vou buscar recursos para ajudar a mim mesmo. Isso. Entendeu? Então, assim, se rotulou, foi um rótulo que acabou de sendo de forma pejorativa, como é o coaching hoje, infelizmente. Sim. Né? Então, é a questão de rotulagem. Aí mudou-se o rótulo, não é mais autoajuda, é autodesenvolvimento ou desenvolvimento humano, que no final vai na mesma coisa. Então, se você perguntar, Catarina, a inteligência emocional é um processo de autoajuda? Olha, autoajuda, autocuidado, autodesenvolvimento, autorresponsabilidade. Tudo isso são pilares fundamentais. Não existe sucesso na carreira, não existe sucesso profissional, sucesso como empreendedor, se você não for um indivíduo em desenvolvimento, porque nem é desenvolvido. É um processo contínuo. Não existe mais eu aprendi, eu estou aprendendo. Sempre, né? Sempre. É um aplicativo Né? beta. A gente Exato, sempre. sempre, sempre. Isso está mais em evidência do que nunca. Tanto, Alberto, que hoje é uma soft skill, aprendizagem contínua. Então, hoje as empresas, quando vão contratar, elas ficam querendo aferir de alguma forma o quanto você está aberto à aprendizagem contínua. O que é que você está lendo, o que é que você está ouvindo, o que é que você está vendo, que cursos você está frequentando. Entendeu? É uma competência a aprendizagem contínua. Então, não é assim, eu aprendi, eu estou aprendendo. E eu brinco muito que tem um dos O mundo não sabotadores. para, né? O mundo não para. A única certeza que a gente tem é que ele vai continuar mudando cada vez mais rápido. Uhum. Né? A mudança está aí, A gente vai. interrompe isso, É, concluir a frase. vai continuar mudando. Então, assim, inteligência emocional é uma forma que você tem de desenvolver uma competência essencial, porque Daniel Goleman tem uma frase que eu acho incrível. Ele disse que a ausência de inteligência emocional faz pessoas inteligentes parecerem burras. Boa. Isso, para mim, resume Concordo. o que é você ter inteligência emocional. E como você precisa desenvolver essa competência. Que é, sim, uma competência que você pode desenvolver. Qual é a grande questão da inteligência emocional? Os nossos níveis de inteligência cognitiva não mudam ao longo da vida. Você nasceu com a carga genética e lá vê um código, seu nível de inteligência cognitiva. O que significa isso? Sua capacidade de aprender. Sim. Algumas pessoas vão aprender com mais facilidade, outras com menos. Foi a versão do Windows que foi instalado lá na sua cabeça. Exatamente, e você não vai alterar isso. O que vai alterar é que você, se você tiver dificuldade de aprender, você vai ter que ser mais esforçado. Inclusive, o esforçado supera o inteligente quando o inteligente é Talento. preguiçoso. Né? O cara é muito talentoso, mas é preguiçoso. E é preguiçoso, não vai adiantar. Então, nasce com uma vantagem competitiva e não utiliza. Né? E esse nível de inteligência cognitiva ele não é alterado. Mas qual é o grande, a coisa mais incrível da inteligência emocional? Ela não é fixa. Ela não está determinada exclusivamente por fatores genéticos. Então, eu posso e devo desenvolver meu nível de inteligência emocional ao longo da vida inteira. E não tem limites. Basta querer, né? Basta querer e buscar os recursos para desenvolver inteligência emocional. E aí tem os pilares da inteligência e por aí vai. Me explica isso. A pessoa lhe procura, ela lhe contrata em turma, individual, e como é o tempo aí, isso aqui é de indivíduo, cada um é de uma forma, e o tempo é mais ou menos aí, né? Tem até uma base. Mas o que a gente pode ter de uma média de trabalho aí com as pessoas? Pronto. O que é que eu percebi ao longo de algum tempo de experiência? Eu faço processos de mentoria individual em duas perspectivas. Ou mentoria de carreira, com o objetivo de fazer mentoria de carreira, justamente desenvolver skills comportamentais para alavancar a carreira. Ou profissionais autônomos, profissionais liberais, que precisam, que é uma coisa que é uma lacuna que a gente tem. A gente não pensa na nossa carreira como um negócio. Sim. E aí, quando eu não penso na minha carreira como negócio, eu me formo advogado, psicólogo, fisioterapeuta, e aí eu acho que simples formação vai dar e não vai mais, não. Né? Você tem que pensar, planejar a sua carreira como negócio. E assim funcionam as mentorias. Que hoje eu tenho um processo em grupo, que é mentoria de carreira em grupo, que é justamente nessa perspectiva, pensar e planejar a carreira como negócio. Então, a gente meio que instala a mentalidade empreendedora a profissionais que vão muito bem na academia, que saem achando que isso vai dar posicionamento no mercado dele e não vão. Qual é a maior dor das pessoas? Poxa, eu sou muito bom no que faço. Conheço pessoas que não são tão bons assim, muito mais evidência no mercado. Por quê? Porque essas pessoas trabalham a carreira como negócio e as outras não. Total. Então, existe o processo em grupo, existem as mentorias individuais, que eu tenho tratado cada vez menos, porque eu entendo que no grupo você desenvolve uma competência que está escassa e que faz muita diferença, que é a autoconfiança. Total. Quando você trabalha processos de desenvolvimento de competências em grupo, o que é que acontece? Eu coloco 10, 12 pessoas, não mais que isso, porque é um processo de... É meio que um mastermind, Sim. só que eu desenvolvi uma metodologia própria específica. Quando você coloca as pessoas frente a frente, como é que eu trabalho a autoconfiança delas? Você começa a dizer, poxa, eu também tenho isso, nem é só comigo. Poxa, isso também já acontece comigo. Então, quando eu exponho vulnerabilidade num ambiente seguro e eu vejo que o outro tem,
isso não retira minha vulnerabilidade, mas isso aumenta os meus níveis de autoconfiança. Sim. Empodera mesmo, né? Muito, porque o que é que eu percebi no processo de mentoria individual? Às vezes eu tenho que passar um tempão e às vezes a gente nem conseguia avançar porque a pessoa não tinha níveis mínimos de autoconfiança. Então não tem como construir nada se você não confia em você. Tu acha que quem vai confiar? E tem muitas pessoas assim, né? Muitas, muito mais do que você pode imaginar. Em todos os sentidos, Em né? todas as áreas. Inclusive, a baixa autoconfiança, ela muitas vezes vem mascarada de arrogância. Total. Entendeu? É Então, a máscara da a arrogância para se máscara proteger. para se proteger. Então, assim, tá em todos os lugares. Entende? Então, O vem seu para trabalho, isso. quando vai para um momento individual, uma pessoa dessa que tem uma máscara da arrogância, é pisar em ovos, né? Como você dá esse direcionamento? Irmão, você tá arrogante demais, é por causa disso, disso, disso. Não pode ser assim, né? Mas você Não. deve ter uma metodologia. Não, a Como, gente como tem. trata uma situação dessa, né? Pronto. O que é que acontece? O pilar pelo menos o pilar das minhas mentorias são autoconhecimento, autorresponsabilidade, né? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Aí, autodesenvolvimento para desenvolver autoconfiança. Legal. Então, a gente trabalha ferramentas para autoconhecimento, tanto que agora eu criei um Mentory Day, que é justamente para colocar as pessoas lá, para saírem com o repertório mínimo de autoconhecimento profissional, as pessoas não têm. Legal. E aí, quando você trabalha, a gente trabalha autoconhecimento, com base no autoconhecimento, aí a gente vai começar a trabalhar autorresponsabilidade. Significa o quê? Uma das características dos processos que eu tenho é assim, minha comunicação ela é muito objetiva. Ela é direta, cirúrgica, Preto no branco. preto no branco. Então, se a pessoa está ali, eu trabalho essa predisposição dela e não sou eu que vou dizer que ela é arrogante, né? Eu trabalho com evidências, com fatos. E então, tanto que o processo ele não é estático. Então, quando a pessoa começa a falar sobre as questões, eu faço ela refletir, né? Quase uma terapia. E eu digo muito, mentoria não é terapia, mas é muito terapêutico. Né? Total. Então é total. Então aí a pessoa vai por ela mesma começar a perceber, a gente vai trabalhar estratégias para que isso vá sendo retirado do caminho. Porque uma vez que eu tire, um dos sabotadores do desenvolvimento é a arrogância. Acredito. É um dos sabotadores. Então a gente tem que retirar esse sabotador para que a pessoa possa se desenvolver. Ou se ela também não está disponível, está tudo bem. Aí não tem autorresponsabilidade e não pode usar a mentoria como uma bengala. Quando isso acontece, suspendemos o processo. Tá tudo bem. Não faz sentido Não avançar. faz sentido. Você continua como você quer e tá tudo certo. Só que eu não vou ficar como bengala pra você dizer, mas eu tô fazendo mentoria, igual, mas eu faço terapia. Eu faço terapia, mas não muda, é melhor não ir, né? É melhor não ir. Tá É melhor gastando não tempo. É ir. melhor estar assistindo Netflix. Eu também Exato. concordo. Eu vejo você dando palestra constantemente há muito tempo. Uhum. Como são essas palestras que você vem dando aí na Fierne, vários no sistema todo, Isso. viajando fora também? O que você mais levanta? É para aumentar essa consciência do público, que a gente estava falando hoje sobre a escola de leads, é a questão do marketing, as pessoas já entendem essa dor, que ela tem Isso. que resolver, ela tem que ter uma estrutura de marketing. Isso. Já no seu caso, você tem que elevar essa consciência das pessoas. Como é que Isso. funciona esse seu impacto? Exatamente. Eu realmente ministro várias palestras e, assim, o grande objetivo das minhas palestras não são motivacionais, mas elas são ativacionais ou inspiracionais. Então, independente o que eu sempre digo para as pessoas, quando eu estou fazendo uma palestra, termina, ontem a gente estava até aqui no interior do Rio Grande do Norte, e termina, a pessoa diz assim, ai, eu achei tão bonitinho, ela disse, eu queria que você me lesse. Eu disse, lê? Sabe, porque você falou tudo o que acontece aqui, e você nem é daqui. Eu disse, deixa eu te contar um segredo. O comportamento humano, ele é igual em todos os lugares. Qualquer cultura Qualquer aí, né? cultura, então eu tenho a capacidade de ouvir, porque é uma das competências do meu trabalho. Então, se eu faço um briefing com você, você me diz qual é a sua dor, Sim. eu vou construir uma comunicação, digamos assim, uma mensagem que faça justamente as pessoas elevarem o nível de consciência delas. Entendi. Então, é muito isso. Então, eu estou numa realidade em que as pessoas elas não dão esse nome, mas aí quando você se situa, não tem autorresponsabilidade. Então, terceirizam tudo mais. Então, eu não vou trabalhar conceitos, porque não vai fazer nada. O processo de mudança do indivíduo, ele só acontece a partir da consciência. Sim. Então, não é que eu estando consciente eu vou mudar, certo? Mas, se eu não desenvolver um nível de consciência, eu não mudarei. Verdade. Então, eu não posso pular. Então, uma palestra que você fica falando termos técnicos e tudo mais, embora eu tenha, claro, o cuidado de trazer todo o embasamento de neurociência, que é onde está meu estudo, a gente traz, sim, recursos, porque também não basta levar consciência, sempre assim, uma primeira parte, trabalhando nível de consciência, a segunda parte entregando pelo menos 1 ou 2 recursos que a pessoa possa executar, utilizar aquilo na rotina dela, e aí, a partir daí, ela comece
uma mudança sustentável. Bacana. Você falou neurociência aí, tem o neuromarketing, neuro para vendas. Uhum. Tem alguma. Anda junto, né? O Total, comportamento. total. Tem algo que você também tem a entregar? Ou você tem isso como conhecimento? Não existe algum treinamento? Não, eu não ainda. Você ainda não avançou. Veja bem, não é que eu não avancei. Eu trabalho a neurociência como um dos recursos, certo? Então, como o comportamento se instala, como ele se repete, por que que a gente tem movimento de luta e fuga. Então, quando a pessoa começa a entender por que ela faz o que ela faz, então aplica neurociência de ordem geral. As nomenclaturas são meramente comerciais, É, meramente. entendeu? Meramente Total. comerciais. Então, assim, Pode mudar o nome. e você vai, é a mesma base de conhecimento, você vai trabalhar. Quando eu trabalho, eu brinco muito, porque, por exemplo, na administração você tem um leque de possibilidades de trabalhar. Quais foram os dois aspectos que sempre chamaram a minha atenção? Gestão de pessoas e marketing. Aí vocês não tem nada a ver, tem tudo. Os dois é comportamento. Todo. Os dois são comportamento. Quando eu falo de marketing, eu estou falando de comportamento de consumo. Quando eu falo de gestão de pessoas, eu estou falando de comportamento de pessoas. Só que vai mudar o ambiente, só que vai mudar o estímulo. Sim. Então, eu ainda não desenvolvi algo específico, porque eu trabalho isso como um recurso dentro de uma questão muito mais macro. Talvez eu não esteja sendo estratégica. Vamos Porque buscar estratégia aí. quanto mais específico, mais estratégica você fica, né? Quanto mais nichado, Mais nichado. mais você consegue atingir algumas Exatamente. dores aí. Isso. Muito bacana. Eu queria entender essa escola Darwin, né, que é uma palavra que teoricamente era para todo mundo entender. E como foi o surgimento do nome Escola de Darwin? Escola Darwin, Escola de Negócios Darwin. Explica um pouco sobre isso aí. Quando eu fiz transição de carreira, há mais ou menos 7 anos, eu disse, eu vou fazer o quê? Aí eu peguei a gaveta da Catarina Empreendedora, abri e disse, vamos, querida, o mundo é seu. E aí, nesse primeiro movimento, eu entendi. Em Natal, eu sempre achei que Natal fosse um ambiente muito carente de desenvolvimento humano. E era muito, isso há 7 anos. Então, por exemplo, para eu fazer minha transição e eu me especializar, eu sempre estudei, né? Lá há 20 anos eu estudo inteligência emocional. Eu tenho uma biblioteca particular focada em soft skill. Isso foi para meu desenvolvimento. Nunca foi pensando em multiplicar isso. E aí, quando eu fui para o mercado, eu já tinha muito repertório. Então, isso facilitou muito. Inclusive, a combinatividade, né, de conhecimentos. Só que quando eu fui fazer transição, para eu me sentir mais segura, eu vou ter que fazer alguns cursos e algumas formações. Eu viajei durante um ano 5 vezes para Fortaleza, 5 vezes para São Paulo, porque em Natal não tinha nada. Caramba, Para o desenvolvimento humano. Aí eu disse, poxa, eu acho que existe um mercado aí para isso. E aí, por isso que nasceu a Darwin. E por que Darwin? Porque é a teoria da evolução das espécies. Charles Darwin, claro que a teoria é muito mais complexa, mas é pelo recorte, que não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta. E como é que eu me adapto a esse ambiente de mudanças? Desenvolvendo habilidades comportamentais. Então, foi basicamente por causa disso. Turmas aí, como é que chamada para ação, né? Você já vendeu o peixe aqui, eu já quero assinar embaixo aí como é que faz para aprender liderança, desenvolver tudo isso aí. Você forma turmas ou é uma coisa hoje mais individualizada? Tem os dois? Como é que Tem funciona os hoje dois. para a pessoa te contratar? Pronto. Agora, né, em março, eu vou fazer o Mentoring Day, que é a primeira imersão. É um dia. É um dia. Certo. É uma imersão presencial e experiencial, em que a gente vai trabalhar mentalidade empreendedora. E aí, quando você pensa mentalidade empreendedora é para empreendedor, não. Ou você encara a sua carreira como negócio, ou você vai ter uma carreira limitada. Sim. É instalar esse software de mentalidade empreendedora, né? E autoconhecimento profissional. Porque é uma lacuna gigante, né? Quando eu não sei identificar recursos, talentos naturais. A ciência, a neurociência traz que, uma vez que eu identifique meus recursos naturais, eu devo lapidá-los. E se eu botar minha energia aí e minha estratégia aí, eu vou ter muito mais sucesso. Do que se, por exemplo, hoje eu olho para o mercado e digo isso daqui é tendência e vou para isso e não tenho talento nenhum para isso. Por quê? Vai demorar muito tempo, E não é né? nem só sobre demorar. A desistência vem daí. Entendeu? Vai fazer Você só por desiste dinheiro, né? porque você desiste. Isso tem comprovação científica sobre É isso. que a gente tava conversando aqui. Eu tenho um podcast, faça sol, faça chuva. Eu não tenho ainda o dia certo da gravação, mas gravo porque gosto. Então, Isso. se eu não tenho patrocínio, não tenho nada, eu vou fazer sempre. Isso. Mas a gente vê constantemente pessoas, às vezes, que abrem o podcast. Hoje eu recebo muitas pessoas, vêm aqui. Alberto, como é que faz para ganhar dinheiro? Eu falei, não ganha dinheiro. Isso. Não ganha. E também tem algumas coisas que a gente Você precisa faz porque pensar. gosta. E você precisa pensar isso como meio Meio. e não como fim. Como fim. A grande questão é que as pessoas colocam quase tudo ou tudo, a intenção sempre é que seja fim. Isso. E aí elas ficam literalmente dando murro em ponta de faca. Muito. Né? Então, assim, um podcast, ele vai ser meio. Eu não conheço ninguém Não.
que use podcast como fim, mas as pessoas querem isso como o quê? Como um fim. Sim. Qualquer pessoa pode fazer podcast, gente, qualquer pessoa pode fazer tudo, mas Tudo. você não vai fazer tudo bem. É. E aí onde está a questão do autoconhecimento profissional. É a mesma coisa, você trabalha, e a gente vê escolas de desenvolvimento humano trabalhando muito essa vulnerabilidade que diz que você pode tudo. Poder você pode, mas com quanto tempo? É. Você vai ter essa disciplina para repetir até se tornar? Por que que você não pega aquilo que você já tem natural, que inclusive independente de religião, né, para cada um foi dar tantos talentos? Está lá, é bíblico. Sim. Reconheça os seus talentos e lapide isso. Que tem mercado para Alguma todo coisa mundo. fala, né? São 10.000 horas, alguma coisa assim. eu vi Isso, uma- que aí, mas aí 10 mil horas é a questão da repetição para você se tornar um expert ou um especialista, né? É a Mas tudo, repetição. tudo depende, porque às vezes o cara pode ter ali, andar, vamos dizer, motorista de Uber ou táxi, que anda 10.000 horas, ele não vira um piloto da Fórmula 1, Não, exato. né? E por que que ele não vira? Porque ali não tá o talento dele. Exato. Mas se eu reconheço meu talento e repito isso por 10 mil horas, eu não tenho dúvida de que eu vou estar em outro patamar. Isso, em É outro o que degrau. diferencia. 10 mil horas pode ser reprovado na mesma matéria 10 mil horas. Repetindo, repetindo, mas não melhorando. Né? Então, essas distinções que acabam que as pessoas não fazem, por isso que elas se limitam mais do que deveriam. Então a gente tem aí o Mentor, O Mentory Day, Mentor que vai Day. ser 12 de março. A Darwin, no @Darwin Escola de Negócios, a gente tem cursos não de forma tão regular, porque ainda está centrado muito nas ofertas que eu consigo Sim. fazer. Então, como eu faço também muitos treinamentos Não tem uma corporativos. prateleira constante, né? Mas Não. existem lá os Isso, existem os módulos. módulos, existem os cursos que a gente sistematicamente vai A ofertando. oratória, que também é o Tem Mirandinha, a oratória tá com você lá, natal, né? isso, que nós temos essa escola de oratória que tem grandes diferenciais no mercado. O principal é trabalhar a comunicação de forma sistêmica, né? Todo o ecossistema da comunicação é trabalhado na oratória, não só a exposição ao público, que é realmente uma dor de muitas pessoas, mas a própria comunicação um a um, né? A própria forma das relações interpessoais. E o grande diferencial da oratória também é a questão da gente ter uma equipe multidisciplinar. Nós entendemos que para desenvolver essa competência tão complexa, a gente precisa ter especialistas para cada área área, né? da comunicação. Bacana. Desejo sucesso, Mirandinho, que foi aluno da escola, grande Isso. parceiro. E você também, que tá aí arrebentando em Natal. Teve alguma coisa que eu não falei, Catarina? Não, nós passaríamos várias Várias horas aqui, né? mas eu Falando acho do que assunto tão bom, né? isso, mas eu acho que a gente conseguiu aí, pelo menos, trazer algumas inquietações com relação a esse olhar para o desenvolvimento humano, né? Nós nunca seremos grandes empresários se não formos grandes indivíduos. Falando já de evolução, em alguns casos eu faço essa brincadeira. A Catarina de hoje falando com a Catarina lá de muitos anos atrás. O que você poderia dar a mensagem? Você entra lá na máquina do tempo e conversa com a sua própria Catarina. O que você falaria para ela lá no passado? Eu acho que eu diria para ela fazer o que ela estava fazendo. Tem uma coisa muito importante, sabe? Essa sua pergunta é interessante. Algumas pessoas vão chegar aqui e vão dizer: ah, tenha mais coragem. Eu tive toda a coragem que cabia naquelas circunstâncias. Então a gente não pode dissociar quem eu sou do momento em que eu estou vivendo. Algumas pessoas chegam hoje, sei lá, 20 anos depois, eu poderia ter empreendido há 10 anos. Há 10 anos eu não sou a Catarina de hoje. Há 10 anos eu tinha uma realidade completamente diferente. Então eu tomei as melhores decisões para as circunstâncias que eu tinha. Então, se acolha, era isso mesmo, você fez o melhor que pôde nas circunstâncias que tinha, porque de fato eu sempre fui alguém muito autorresponsável. Então, por ter sempre muito autorresponsabilidade, eu tenho muita segurança de dizer que eu fiz o que eu pude nas condições que eu tinha naquele momento, né? Poderia ter começado antes? Talvez, mas eu acho que eu comecei na hora que tinha que começar, justamente por essa consciência que eu tenho de que sempre fui autorresponsável. Eu nunca terceirizei, mas nós somos nós e nossas circunstâncias, então eu tenho que honrar e respeitar a minha história. Muito bem, viu? Obrigado aí por ter passado aqui esse tempo Eu que comigo no agradeço. videocast. E muito conhecimento, ó. Vou trazer ela de Obrigada. novo aqui. Vocês depois mandem perguntas Para lá. compartilhar Aí outras vai, e coisas. vai lá no Instagram também da Catarina. Catarina Alcântara, não é isso? Isso, E também tem a Darby Escola de de negócios. Negócios. Obrigado, viu? Mais Eu uma que vez. agradeço. Tem a amiga aqui atrás das câmeras, já fez vários stories, vai estar lá no Instagram dela. E, gente, só gente assim, ó, bacana. Você vê que nossa região tem muita gente que vem com muita competência, fazendo um trabalho correto, com bons valores. E aqui no videocast é democrático, viu? Quem quiser vir, é só mandar mensagem lá para mim, que eu faço de muito carinho, de muito coração. Ó, lá no nosso videocast tem um monte de episódio também do Fórum Negócio. Tem uma ruma de gente aí, nível nacional, que traz também um pouco mais de conteúdo, né, de outras áreas e tudo mais. Então você pode clicar em alguma janelinha que meu amigo Diego coloca aqui em cima, tá bom? E comentar, compartilhar. Sempre eu peço essa ajuda para vocês.
Sabe aqueles grupos das tias? Tem uns grupos das tias que fica lá mandando coisa do Bolsonaro. Até agora deu uma acalmada, mas teve um período que era só isso. Ave Maria, pega um conteúdo bacana desse e joga lá. Tia, para de mandar mensagem de política. Olha só, vai pro empreendedorismo. Obrigado, gente. Muito, muito bom estar aqui com uma pessoa como Catarina. E você pode qualquer dia estar aqui comigo também. Valeu, tchau, tchau.